Oi, professora! Hoje eu trago o meu vídeo referente ao trabalho que a senhora postou, que é o trabalho Leis Criadas no Brasil relacionadas à escravidão e o racismo. E a lei que eu escolhi foi a Lei do Ventre Livre, então esse vídeo eu vou estar explicando sobre a lei, no que ela determinava, no que ela consistia, o motivo dela ter sido criada, quem propôs a lei, quando ocorreu, e no final eu vou dar a minha opinião. Agora eu vou explicar o que a lei determinava, qual era o foco da lei, né? O que constituía a lei. Bom, a lei do ventre livre, ela determinava, né, que filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir de 1881, seriam considerados livres. Eu fiz isso aqui, mas depois eu vou explicar melhor. Então era basicamente isso que a lei determinava, que esses filhos dessas mulheres escravas nascidos a partir de 1871 seriam considerados livres. O legislativo brasileiro promulgou, tipo, tornou a Lei do Ventre Livre uma lei no dia 28 de setembro de 1871. E quem propôs essa lei, né, para começar tudo isso aí de, né, aceitarem ela, tornar ela uma lei, foi o Visconde do Rio Branco. Então ele que propôs a lei. Tanto que a Lei do Ventre Livre, ela também pode ser chamada de Lei do Rio Branco, que faz, né, essa referência ao nome do Visconde, que foi quem propôs a lei. Os filhos dessas escravizadas, eles deveriam ser cuidados pelos senhores de escravos. E cabia a esses senhores conceder essa liberdade a eles. Só que essa liberdade, era um processo, entendeu? Ele tinha etapas até esses filhos de escravizadas serem libertos. Então eles eram cuidados, né? Era dever do senhor de escravos cuidar desses filhos dessas escravizadas. E agora que eu vou falar, né, dessas condições, cabia a eles, né, conceder essa liberdade a esses filhos. Li, tipo, lei do ventre livre, eu achei que assim, eles nasceriam e já seriam livres, não teria essa, né, essa questão da etapa, porque era um processo, não era tipo concedida a liberdade assim, nasceu, você tá livre. Não, era por etapas e o senhor de escravos ainda que concedia. Então, não era uma coisa rápida, era um processo, tinha etapas. E como essa liberdade ela é realizada em etapas, isso dava chance aos senhores de escravos explorarem a mão de obra desses filhos de escravizadas por um curto período, né? Mas, assim, eles ainda tinham uma certa vantagem, porque eles poderiam explorar a mão de obra desse, né, escrava. Então, eles tinham ainda uma certa vantagem. Então, como os senhores de escravos, que, né, era quem concedia essa liberdade, eles que escolhiam se iria conceder com 8 anos ou só com 21. Dentro da lei ainda incluía a questão da indenização para os senhores de escravos, que é o que eu vou falar agora. Então eu vou usar um exemplo aqui. Se os senhores de escravos optasse por libertar um desses filhos dessas escravas, aos 8 anos, o Estado teria que indenizar esses senhores de escravos no valor de 600 mil réis, com 6% de juro. E esse valor, receber toda essa quantia, esse senhor, levaria 30 anos para receber toda essa quantia. Caso esse senhor optasse só por conceder a liberdade aos 21 anos, ele não receberia nada, porque 21 anos já era a idade, assim, a idade que tinha que conceder a liberdade. Então, o senhor de escravos não receberia nada. Quando eu digo nada, é nada na questão de conceder a liberdade aos 21 anos. Porém, se a gente parar pra pensar, eles já teriam ganhado muito, porque eles tiveram por 21 anos ajuda da mão de obra escrava, né? Desses filhos dessas escravizadas. Então, assim, né? Eles não ganhavam quando libertavam, mas já ganhavam durante todos esses anos. E a maioria dos senhores optava por conceder a liberdade somente aos 21 anos. Porque foi o que eu disse, a mão de obra era mais vantajosa do que receber 600 mil réis e ainda demorar 30 anos para receber a quantia toda. Então era mais vantajoso continuar com a mão escrava, né, até dar esse período de liberdade. Então, a maioria optava por conceder a liberdade a esses filhos de escravizados somente aos 21 anos. E depois de algum tempo da lei já ter sido aprovada, eles criaram, eu vou chamar de condição, acho que pode se dizer assim. Foi criada uma outra condição chamada documento de registro, era como se fosse era uma matrícula de escravos. Era obrigatório nessa condição, era obrigatório o senhor de escravos registrar todos os escravos que ele tinha no período de um ano. Caso ele não registrasse esses escravos,
esse documento, né? Tipo, ó, tá faltando aqui um dentro. Um senhor de escravo não registrou, eles poderiam olhar lá e, ó, ele não registrou esses escravos. Esses escravos, eles se tornariam livres, assim, na hora. Se tivesse como provar, eles se tornariam livres. Então, eles tinham que matricular esses escravos no período de 1 ano. Caso não, se eles tivessem, tipo, pegassem o documento como prova, eles poderiam sim libertar os escravos desse senhor de escravos que não fez a matrícula. Agora que eu já expliquei como funcionava a lei, o que ela determinava, quando que esses filhos desses escravos seriam livres, o que os senhores de escravos ganhavam e não ganhavam com isso, quando ocorreu, quem propôs essa lei, como eu já expliquei tudo isso, agora eu vou falar o motivo, que pra mim eu encontrei dois motivos, de terem aceitado essa lei. Então eu vou explicar ele agora. Eles. O primeiro motivo que eu acho que foi deles terem aceitado essa lei, eu vou entrar numa questão mais política, era o interesse do Estado brasileiro. Então eu vou entrar mais nisso. Eu vou deixar uma foto que agora eu vou explicar ela, porque ela tem a ver com isso. Eu descobri esse motivo lendo um livro, inclusive. Ela vai ficar aí na tela, enquanto eu explico a imagem. Bom, na foto que eu deixei na tela, a gente pode observar que o que está destacado nessa gravura é uma mulher branca, né? Aqui a gente vê que ela tá bem no centro e que do lado ela tá rodeada de mulheres negras. Inclusive uma, que eu vou dar um zoom aí na foto na tela, a gente percebe que ela até tá meio que oferecendo o filho dela, o bebezinho dela. Essas crianças provavelmente são filhos dessas mulheres, né? E essa mulher chega até a levantar o bebê, como, digamos, um gesto de gratidão para essa mulher branca. E aqui a gente percebe que em cima está escrito libertas, que é a mesma coisa que liberdade, traduzido do latim. Essa mulher branca, ela representa a lei do ventre livre. Coloquei só essa foto aí, só para contextualizar o que eu vou falar agora, que eu vou explicar o primeiro motivo. Toda a representação que a gente tem nessa gravura, que está contida nessa gravura, é só para exaltar o governo brasileiro. Como se assim, o governo, essa gravura, ela endeusa o governo. Tá colocando para cima o governo de Dom Pedro II e o gabinete que aprovou a lei. Como se assim, eles estivessem salvando esses filhos dessas escravizadas, que eles não seriam os próximos escravizados, assim, mostrar, como se fosse mostrar que o Brasil estava caminhando para uma possível abolição da escravidão. Era isso que eles queriam. Nessa gravura, a mulher branca significa a lei do ventre livre, mas também quer dizer que, sabe, tá endeusando o governo, né? O governo do Dom Pedro II, o pessoal que aprovou a lei no geral, assim. Então é isso que eles querem, que eles estão tentando representar nessa gravura. A mulher branca, junto com a lei do ventre livre, e o pessoal, o gabinete, o governo que apoiou a lei. É isso que eles querem com essa gravura. Tudo assim, muito planejado. Até porque o Brasil ele estava sofrendo uma grande pressão para acabar com a escravidão no Brasil. Estava sofrendo pressões internacionais, ainda mais a Inglaterra. A Inglaterra estava pressionando muito o Brasil para abolir a escravidão. Então, eles queriam, com essa gravura, eles queriam assim, mostrar que o Brasil estava caminhando ali para abolir a escravidão. Então, digamos que eles foram um pouco forçados a aceitar, a aprovar essa lei. E também é tudo, digamos que planejado, tudo tem um motivo, que é exatamente o que eu tô explicando agora. Tinha um motivo do porquê que eles aceitaram essa lei. E foi justamente o que eu falei, que era para mostrar que eles estavam caminhando rumo a uma civilização, que eles estavam caminhando rumo ao fim da abolição. Então eles queriam, sabe, a gente tá indo, estamos indo, rumo à abolição da escravidão. Então era isso que eles queriam com essa foto. E esse é o motivo deles terem aprovado a lei do ventre livre. E tudo, como eu expliquei pra vocês, tudo vocês percebem que era muito planejado para a imagem do país, do Brasil, porque como o Brasil era ainda um dos únicos países, se eu não me engano, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, ele no exterior ficava com uma imagem negativa. Então essa questão da lei, de endeusar o governo, foi tudo planejado para eles não ficarem com uma imagem ruim, entendeu? Então nessa gravura é como se eles estivessem rumo ao fim da abolição, rumo ao fim da escravidão, da civilização, então tudo muito planejado para a imagem do país. Outra coisa importante também que eu mostrei lá na foto, que a gente pode ver aquelas mulheres, em volta aquelas mulheres negras, levantando seus bebês, que é, igual eu falei, é como se fosse um gesto de gratidão à lei e ao governo. Então, até oferecendo o bebê, sabe? É como assim, se o governo que aprovou ali fosse
como eu posso dizer, o Deus, assim, que, nossa, salvou a vida desses, porque muitas mães acabavam abortando até os seus bebês para eles não serem a próxima geração escrava, acho que eu posso dizer assim. Então, é como se eles estivessem salvando, assim, mas tudo assim, tava tudo planejado, tudo tinha um motivo. Agora eu vou explicar o segundo motivo, que para mim é um motivo meio que óbvio, né? Já tinha vários movimentos abolicionistas, muita resistência do povo negro, então já tava assim, sabe? Eles estavam resistindo à escravidão. Então acho que essa lei, junto com as outras, né, que tinha até listinha lá no trabalho pra gente escolher, junto com essas outras, ahn, tudo tinha o mesmo motivo, que era acabar com a escravidão no Brasil, combater, libertar cada vez mais escravos e acabar com a abolição. Então, eu acho que esse é o segundo motivo. A lei do ventre livre ela foi criada para ajudar no combate da abolição. Ela não foi a lei que assim acabou com a abolição, a lei que foi a Lei Áurea, mas assim, ela ficou no combate. Então foi uma lei que ajudou muito e eu até gostaria de voltar naquela questão do documento que eles davam para ver se o senhor de escravos havia registrado, porque se não havia, eles libertavam. Então, eu imagino que isso libertou muitos e muitos escravos, então já era uma forma de libertar mais gente, entendeu? De libertar mais escravos e libertando cada vez mais para quem sabe acabar com a abolição. Acabou mais pra frente, né? Mas eu acho que esse era o motivo deles ter criado mais uma lei, né? Que foi a lei do ventre livre. Então é mais esse motivo mesmo de dar uma força para o movimento abolicionista e libertar cada vez mais escravos. Agora que eu já expliquei tudo, eu vou dizer a minha opinião e o que eu achei sobre essa lei, o que eu achei sobre esses motivos, né, do governo ter aceitado. Vou dizer minha opinião no geral. Então, eu acho que foi uma lei que confortou o coração de muitas mães, porque eu espero não ter falado errado. Eu falei na outra parte do vídeo que elas chegavam até a abortar os seus bebês. Eu lembro que eu estudei isso, que eu vi isso em algum lugar, que elas chegavam também a fazer outra coisa que agora eu não tô lembrada, mas elas chegavam a tirar a vida do bebê, chegavam a tirar a vida do bebê pro bebê não ter que, né, passar por isso, né, pela escravidão, não ser a próxima geração escrava. Então acho que isso foi uma lei que confortou muito o coração de muitas mães. Agora, falando sobre a questão do interesse do governo, minha opinião. Eu acho que o governo, assim, falando a verdade, foi muito esperto em ter feito essa lei, ter aprovado. Feito não, né? Aprovado. Porque, assim, ela realmente, se a gente parar pra pensar, assim, ela realmente passa uma coisa assim, como se o governo ligasse para os filhos das escravas, como se ligasse, entendeu? Passa uma coisa de, gente, a gente liga, a gente vai acabar com a abolição. Então, isso, como que era o que eles queriam, passar essa imagem para os outros países. Então, eu acho que, assim, funcionou. Minha opinião sobre as condições agora, que foi aquela hora que eu falei sobre a idade que esses filhos seriam libertos. A minha opinião, eu acho que assim, era, de certa forma, mesmo que eles fossem livres depois dos 21 anos, os senhores de escravos ainda tinham muito, como eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra. Mas eles tinham muito lucro, assim, eles ganhavam, acabavam ganhando, afinal. Eles poderiam explorar a mão de obra desses, né, desses filhos dessas escravas. Então acabava que eles ganhavam também. Mesmo, assim, só ganhando uma indenização se libertasse aos 8, com 21, eles já teriam ganhado com a mão de obra. Então, afinal, eles saíram ganhando. Eu preferiria que eles tivessem nascido já, né, fossem livres, mas não foi assim que aconteceu. Mas ainda bem que alguns anos depois, a abolição da escravidão, né, aboliram a escravidão. Mas eu gostaria que tivesse sido assim. Porém, né, mas isso é a minha opinião mesmo. Professora, é o que eu acho que a lei do ventre livre foi uma lei muito assim, sabe? Que ajudou muito no movimento abolicionista, ainda mais por causa daquela matrícula de escravos. Mesmo que eles fossem libertos com 21 anos, se o senhor de escravos tivesse feito alguma coisa assim que digamos que era considerado, não um crime, mas tipo errado e o escravo seria livre, eu acho que assim, a criação desse documento foi crucial. Eu acho que libertou muitos escravos. Então acho que foi ótimo, assim, e ajudou muito no movimento abolicionista junto das outras leis, né? A Lei Eusébio, a dos sexagenários, a Lei Áurea, que aí deu fim à escravidão mesmo. Mas é mais isso mesmo, na minha opinião. Bom, professor, esse foi meu vídeo explicativo, ficou bem longo. Eu coloquei tudo que eu achei sobre a lei. Tentei colocar as coisas mais importantes no vídeo, tentei falar tudo mais importante no vídeo. E foi isso, eu fiz uma pesquisa realmente, li em livros. Então, é isso, esse foi o meu vídeo. Espero que tenha gostado.